Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, estamos aqui para mais uma das nossas aulas ligadas aqui ao nosso panorama exegético, quando a gente tem aqui avaliado questões importantes ligadas a como nós podemos analisar o texto bíblico com uma exegese sólida e necessária, né, claro, para aquilo que a gente tem avaliado aqui. Então, deixe-me chamar a sua atenção aqui para alguns pontos necessários da nossa condução aqui, certo? Quando a gente avalia o texto, aqui, nós temos que analisar, fazer a análise gramatical, que é solucionar os problemas do texto, né? Solucionar os problemas os problemas gramaticais, todas essas questões que a gente falou, mas nós também temos a busca por resolver as questões que são chamadas de questões lexicais, certo? Então nós temos a análise lexical. A análise lexical, ela visa a se ocupar, né, ou solucionar os problemas lexicais. O que são problemas lexicais, professor? São problemas ligados às palavras. Então nós temos uma razão para nos preocupar nos estudos lexicais, né? De todas as formas de simbolismo, a linguagem é a mais altamente desenvolvida e complicada. O símbolo é o rótulo do conceito que pode ser usado a parte do contexto imediato. Por exemplo, embora a fumaça seja um sinal de fogo, você pode usar o símbolo fumaça totalmente a parte do fogo propriamente dito. Então a gente fala fumaça e não tem fogo aqui, mas eu estou falando. E essa palavra tem esse poder de evocar em você a ideia de fumaça. Mas eu nem criei um fogo aqui para você pensar em fumaça. Mas eu falei fumaça. E isso remete você ao referente que é a fumaça em si. Então, note que as palavras, elas têm exatamente um símbolo, né? Elas são um símbolo verbal compartilhável, e a sua representação escrita designa um campo de significado, certo? Então, as palavras, elas não têm significados necessariamente inerentes, elas têm um campo semântico que elas podem fazer, que pode fazer parte delas, mas elas não são um significado sozinho. Elas precisam de um contexto para fazer sentido, certo? Elas não vão significar sozinhas alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tem a palavra sarx. A palavra sarx é uma palavra... A palavra sarx é a palavra que significa carne. Mas o que significa a palavra sarx? A palavra sarx, ela pode significar, primeiro, ela pode significar, sarx significa carne, né? Carne. Mas na Bíblia, essa palavra ela pode significar pelo menos três, ela tem pelo menos três significados. Sarx pode significar a questão da carne, carne de churrasco, né? Tinha uma discussão lá com relação à carne. Quem é que pode comer a carne sacrificada a ídolos e tudo isso. Sarx pode significar carne de churrasco? Pode. Mas sarx também pode significar carne no sentido de a nossa natureza pecaminosa. Carne pode significar a nossa natureza pecaminosa. Então, nós temos as obras da carne versus o fruto do Espírito. Quando nós temos as obras da carne, lá em Gálatas 5,
essa carne não é a carne do churrasco. Essa carne é a nossa natureza pecaminosa. É aquilo dentro de nós que nos faz pecar. É isso que é carne lá em Gálatas 5. Diferente de quando Paulo fala em 1 Coríntios, né, sobre a carne sacrificada a ídolos. Em Romanos 14 também. Carne de churrasco, natureza pecaminosa. Só que nós também temos em João que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez carne. Cristo veio em carne, não é assim? Vamos abrir aqui. Nós temos João 1,14. E o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. Certo? O Verbo se fez carne. Pergunta. Quando se fala em João 1,14 que o Verbo se fez carne, que o Logos egeneto sarx, que o Verbo se fez carne, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos dizendo que o Verbo, ele se tornou... Não pode significar isso aqui. Não vou nem falar porque não faz nem sentido. E seria até desrespeitoso isso. Será que sarx significaria a natureza pecaminosa de Jesus? Claro que não, porque Jesus não tem natureza pecaminosa. Quando Jesus se fez homem, ele não se tornou pecaminoso. E aí? Então, essa carne, ela se torna, ela é também a natureza humana, que não necessariamente é a nossa natureza pecaminosa. Jesus era muito mais humano do que nós, porque Jesus veio como humano, o humano que veio sendo o que o humano deveria ser. Adão era mais humano do que nós. Por quê? Porque ele era o homem que deveria ser antes do pecado. Né? Nós é que decaímos, certo? Nós é que decaímos. A nossa natureza hoje, pós-Éden, pós-queda, ela é uma natureza caída. Certo? Sofre os efeitos da queda. Mas a nossa humanidade não é o padrão. O padrão, a gente acha que a nossa humanidade é o padrão porque é o que nós conhecemos. Mas a humanidade padrão é a humanidade de Cristo sem pecado. E a humanidade de Adão, inicialmente, antes de pecar. Essa é a humanidade padrão. Então, é natureza humana. Sarx significa natureza humana. Porque Jesus veio em carne. Você não pode achar que ele é qualquer um dos outros significados anteriores. Então, significa natureza humana. Natureza humana. Mas quando se fala que Paulo, quando nós falamos sobre as obras da carne, nós estamos falando da nossa natureza pecaminosa. Aí sim. Porque a nossa carne luta contra o nosso espírito. Não é a nossa natureza humana que luta contra o nosso espírito. É a nossa natureza pecaminosa. Mas quando se fala sobre carne sacrificada a ídolos, se o irmão come carne, está falando de quê? Ele está falando de carne de churrasco. Então nós temos 3 significados para a palavra sarx. E você consegue perceber, não é à toa. Não, entenda, meu amigo, entenda, por favor, faça o favor de entender isso aqui que eu estou falando, certo? Desculpa, eu sou enfático demais no que eu falo. João diz o seguinte, tá? João diz assim: Kairologos sarx egeneto. João diz isso. Kairologos sarx egeneto. Deixa eu abrir o texto aqui. Não custa nada, né? Abrir o texto, vamos abrir o texto.
abrir aqui o texto. Vamos abrir aqui, João, Kata Yohanen 1:14. Kai ho logos sarx egeneto. Kai ho logos sarx egeneto. Vamos copiar aqui. Vamos copiar aqui. E vamos colocá-lo bem aqui. Voltando aqui agora. Quando João traz para a gente a expressão que o verbo se fez carne, certo? Quando João diz para a gente que o verbo se fez carne, nós temos aqui, ó. Kai ho logos sarx egeneto, kai eskenosen en hemin. Isso aqui. Isso aqui é tão profundo, mas tão profundo, meu amigo. Vamos lá. Quando ele diz hologos, você tem que entender. João 1 diz logo, né? En arche en hologos. O princípio era o verbo, era o logos. E o logos estava com Deus e o logos era Deus. E o logos era Deus. Entenda o seguinte: logos, para a visão daquela época, era a expressão. Logos não é só a palavra, no sentido de que a gente fala aqui palavra. É toda a expressão racional. É toda a expressão verbal do ser. É uma questão filosófica, no final das contas. Logos, a razão, a expressão, o verbo. Então essas questões filosóficas, racionais, são chamadas à tona a partir daquilo que João diz, o verbo. Ele diz que Jesus é o logos, que Jesus é o verbo, que Jesus é a expressão. Por que Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus? É a expressão, é o logos. A expressão, é o falar. É bem profundo isso aqui que João está falando. Só que ele diz, o logos egeneto, hologos. A palavra logos, ela é uma palavra racional, ela é uma palavra filosófica, ela é uma palavra conceitual. Logos não é pouca coisa. Logos é esse conceito, é esse pensamento, é essa expressão, é essa questão abstrata. Logos. Aí na cabeça do grego, ele pensa, ok, logos, beleza, logos. Logos, Jesus é o logos. Tinha uma grande probabilidade do grego e daqueles que viviam naquela região ali, naquele contexto ali, pensar no logos de uma forma abstrata, conceitual. Mas o que acontece? João chama a atenção deles dizendo, o logos egeneto se fez sarx. Logos é uma palavra com uma ideia. Tem uma palavrinha linguística para isso que é com um lexis. Logos tem um lexis, tem um jeitão, tem um significado em si. Logos traz naturalmente um conceito de pensamento, um conceito racional, um conceito abstrato, um conceito da mente. Mas esse logos se fez carne. Carne. Esse logos se fez carne. E a palavra carne para aquelas pessoas, novamente, que iam ouvir,
não ia cair como necessariamente como uma coisa tranquila, porque João, lá em 1 João, vai dizer, nós apalpamos aquilo que ouvimos, aquilo que vimos com os nossos próprios olhos e que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que é que João tem que dizer que eles viram com os próprios olhos, fazer essa redundância? E por que ele tem que dizer que as nossas mãos apalparam? É quase como ele estivesse dizendo, gente, eu vi, mas eu vi de verdade. Eu vi mesmo, e eu não só vi, eu toquei no Logos. No Logos. E esse Logos se fez carne. Ah, meu amigo, tinha muita gente naquela época que quando ele pensava no Logos, ele não pensava em sarx. Ele não pensava em carne. Ele pensava em conceito, ele pensava em espírito, ele pensava em abstração, ele pensava no mundo por vir, talvez, ele pensava no mundo imaterial. Mas o Logos egenetos quer dizer que o Logos, agora, ele se faz carne. O infinito se faz finito. O inquebrável se torna quebrável. Aquilo que é inefável se torna expressável no verbo. O Logos egeneto sarx. João 1,14. João 1,14. São duas palavrinhas. Por isso que a questão lexical ela precisa ser levada em conta. Porque são duas palavras que eram praticamente absolutamente dissociadas. Sarx, Logos. E Deus traz a verdade no Logos em Cristo, que se fez carne. E o grego normalmente também pensava que a carne era uma coisa ruim. Havia essa filosofia de achar que a carne era algo ruim. Se nós temos Deus entre nós, ele não vai vir em forma de carne. Vai vir como espírito, mas carne como nós, ele precisa. Os filósofos, né? Eles queriam, os estoicos e tal, eles queriam era se livrar da carne. A carne era só um porém que eles precisavam do que eles precisavam um dia se libertar para ter absolutamente o espírito. E o que a gente vê aqui? O Logos egeneto sarx. O verbo, a expressão se faz, se torna carne. Carne. O infinito se torna finito. O invisível se torna visível. O inefável se torna expressável. O espírito se torna carne. Em João 1,14. Sarx e Logos. Então, nisso a gente vê que Deus ele não está preocupado com os nossos conceitos. Deus está aqui exatamente para ser disruptivo em relação aos nossos conceitos. Não é Deus que se adapta aos nossos conceitos. Somos nós que temos que nos adaptar aos conceitos de Deus. Então, quando João fala isso, João diz que o verbo se fez carne, ele mostra que a carne não é algo ruim. Ele mostra que o nosso Deus, ele se tornou
carne como nós. Os deuses daquela época não eram como nós. Eles não eram vulneráveis como nós somos. Eles não podiam se compadecer de nós como Jesus se compadeceu. Porque o Verbo se fez carne. E os outros deuses não se fizeram carne, não dessa forma, não da forma como Jesus se fez. Eles vinham disfarçados, mas no final das contas eles apareciam como deuses. Mas Deus, o Logos, é Genetos Arx? Não. Esse é o poder da análise lexical. Esse é o poder da análise lexical. Eu fiz essa análise com vocês aqui, ó, em 2 palavrinhas. Logos e Sarx. Logos e Sarx. Eu poderia ir mais adiante. O Verbo se fez carne, kai eskenosen. Eskenosen. Ele literalmente, essa palavra aqui, ó, eskenosen, é o verbo de tendas, de habitar, certo? Então, ele literalmente, o Verbo se fez carne e habitou entre vós, né? Ele habitou, mas literalmente é ele tabernaculou. Literalmente ele viveu entre vocês. Entre vocês. Entre vocês. Não separado de vocês. Então é transcendência e imanência ao mesmo tempo. Transcendência de Logos. De Logos. O Logos transcendente se faz imanente. E tabernacula. E vive. E anda. Está no meio de vocês. En Remin. En Remin. Não é de qualquer forma que o Verbo habita entre vocês. Não é de qualquer forma que o Verbo está entre vocês. Ele está entre vocês. Ele está no meio de vocês. No meio de vocês. Cheio de graça e de verdade. Graça. Aí de novo. Graça e verdade. Graça e verdade. Graça e verdade. Graça e verdade. Como a gente tem aqui, né, no versículo 14. Pleses, charitos, kai aletheas. Sabe o que essas 2 palavras aqui, elas significam? O que essas 2 palavras significam? Essas 2 palavras, graça e verdade. Charitos, kai aletheas. Essas 2 palavras, elas são 2 palavras. Isso é João lembrando de 2 palavras do hebraico. Chesed, que significa misericórdia, graça. Chesed é uma palavra fenomenal, que pode significar graça, misericórdia, muita coisa. E aletheas, que é verdade. Então, o Verbo habitou entre vocês, cheio de graça e de verdade. Quando diz que ele habitou cheio de graça e de verdade, essa expressão, como eu falei, ela é uma evocação dessa expressão hebraica, Chesed ve'emet, graça e verdade, que é quase uma junção de verdade graciosa e de graça verdadeira. Verdade graciosa e graça verdadeira. Chesed ve'emet. Isso está durante todo o Antigo Testamento, a gente vai ver várias acepções a isso. Graça e verdade. Misericórdia e verdade. Chesed ve'emet. E aqui a gente tem que Cristo veio e habitou entre nós cheio de quê? De uma graça verdadeira, ou de uma verdadeira graça. De uma graça verdadeira, ou de uma verdade graciosa, melhor dizendo. Os dois
2 palavrinhas. Mas são 2 palavras qualquer? Não são, não são. João escolheu tantas palavras riquíssimas no versículo 14. Esse é o poder da análise lexical. Escolha palavras importantes, palavras relevantes para o texto. E você vai ver o poder que elas têm. Ficamos por aqui, na próxima aula a gente continua. Valeu!